lugares, porque de nada serve estar aqui uma pessoa se a unção do Espírito não está sobre ele. Senhor Deus, e é com referência, Senhor, e temor, Senhor, que me apresento diante de Ti, Deus. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem compaixão da minha vida. Faz o Teu propósito, Senhor, hoje, por meio de mim, Senhor, nestes irmãos que estão aqui, Senhor, que ouvem, que podem também ver, Senhor, a exposição da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Abençoa cada coração, cada ouvido, cada vida, Senhor, que vai poder ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa-os grandemente, Senhor, e que esta palavra possa alertar e também, porque não, fazer vivificá-la na nossa vida, Senhor, para que podamos entender qual é o Teu propósito bom, perfeito e agradável para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Estava aí atrás e lembrava-me que para tudo na vida temos que ter um momento de aprendizagem, de ensinamento, porque vamos aprendendo com o transcorrer dos anos, com o passar dos anos, a madureza, a maturação das nossas vidas vai em aumento conforme os anos vão passando. E eu comparo, e vinha-me esta imagem à mente de uma autoescola aqui, irmãos, que estão na reta final de tirar as suas cartas de condução para depois, mais tarde, poderem usufruir de conduzir um veículo que é bom, deslocação das pessoas e também para o Ministério. Há sempre falta de condutores, sempre falta de pessoas que saibam conduzir, e então há uma autoescola que os ensina, os educa. Há um manual que é o Código da Estrada, no qual aprendem sinais, regras, normas, condutas de condução. E à luz desta alegoria que eu estou a dizer, gostaria de hoje poder, de certa maneira, falar na sinalética de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria que o Dinho pudesse pôr, isto é a tradução, talvez muitos dos que estamos aqui não tenham acesso a esta, não tem acesso porque não a tem, a Bíblia, a mensagem. E eu gostaria que pudesses-me acompanhar, não lendo a tua Bíblia, senão lendo este troço da Palavra de Deus, que diz em Lucas 6, do versículo 43 ao 49, diz assim: ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembrem-se que a vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova pelos seus atos e palavras. Porque vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo. As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida ou ao teu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da tua e da minha vida. Se vocês puserem estas palavras por prática, serão como pedreiros competentes, que constroem a sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio sai do leito e investe contra a casa, ela não oscila. Foi construída
para adorar. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazerem estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem as suas casas sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordar e avançar contra a casa, ela ruirá, como um castelo de cartas. Perda total. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Falava-te em autoescola, falava-te em manual. Sabes? Por todos os lados por onde andamos, ao longo da vida, e cada vez mais, a sinalética é uma constante nas nossas vidas. Vamos a qualquer lugar e encontram sinais para tu poderes entender, ou bem a nível de desenho, ou bem em escrita, para que tu consigas identificar aonde podes encontrar aquilo que procuras. Quando passamos uma estrada, normalmente existe um sinal no chão que é uma passadeira e as pessoas deveriam utilizar esse lugar para passar. Porque é um sinal que indica que realmente tu podes passar em segurança. Quando estamos num computador e entramos em sites que não são próprios ou fidedignos, salta-te um pop-up. É um sinal de dizer, atenção, que este site contém conteúdo que pode vir a infectar a tua máquina. Em geral, irmãos, em tudo aquilo que acontece na nossa vida, há sinais. Há advertências que nós temos que entender e que nós temos que perceber. Com alguma tristeza no meu coração, digo-te que constantemente é-nos dado o código de conduta de vida nesta igreja. Somos instruídos a cada quarta-feira, a cada domingo, a cada dia pela manhã nas casas, a cada reunião ao final da tarde nos lugares onde se fazem essas reuniões. Somos instruídos, dão-nos sinais, dão-nos instruções, dão-nos advertências para que a nossa vida realmente tenha uma boa conduta, tenha um bom seguimento. Que não sejamos como o irmão já tirou, como diz ali a passagem, pedreiros tolos. Que realmente a palavra de Deus não seja somente para ouvi-la e dizer, ai, que bonito, que bem que soa, que bem que o irmão compartilhou a palavra de Deus. Os sinais são para se respeitar. As advertências que Deus traz às nossas vidas, por meio da sua palavra, são para assimilar. Mas não somente para ouvir. E por elas depois termos alguma arma de defesa. É curioso às vezes ver irmãos que se defendem quando estão a ser confrontados com a sua realidade, se defendem com a palavra de Deus. Como que ela seja um escudo. A palavra de Deus, sim, é um escudo para os ataques diabólicos que vêm contra a tua vida. Mas quando Deus está a falar à tua vida, não o utilizes para te defenderes daquilo que Deus quer falar à tua vida. A palavra de Deus é para te instruir, para te corrigir e para te ensinar, para que o final sejas uma vida prosperada e abençoada pela glória de Deus. Conduzimos-nos sempre por direções contrárias. É curioso, ainda há bocadinho vinha a chegar aqui e os irmãos vinham ali do sítio de culto antes deste, que é aquele café ali da esquina, sabe? Conhecem, não conhecem? É familiar, não é? Todos vão ali, não sei, o senhor talvez seja simpático, ou a senhora, e se calhar dão ali alguma coisa. Eu também tenho que lá ir ver se me dão a mim alguma coisa, porque realmente aquilo ali é um lugar que todas as pessoas se congregam ali. E as pessoas, quando vêm desse lugar, eu vinha a passar no carro, e há um passeio de um lado e há um passeio do outro. E curiosamente,
vinham dois irmãos no meio da estrada. Constantemente violamos normas, regras e sinais que nos são mostrados à nossa vida. Sabemos e somos bombardeados diariamente com informação de que o excesso de álcool prejudica a saúde. Mas as pessoas continuam a beber, não de uma forma moderada, mas às vezes de uma forma excessiva. Os maços de cigarros vêm com mensagens bastante agressivas, sinais evidentes do que causa o tabagismo. Mas as pessoas, cada vez mais, continuam a fumar. Não baixou o índice de fumadores no país. Perdão. Cada vez aumenta mais. Todos os dias levo o meu filho à escola e, ao entrar na rua da escola, os miúdos que andam com ele na escola, talvez 90% de uma escola que tem muitos poucos alunos, que aquela escola é uma escola profissional e não tem muitos alunos, serão 100 e poucos alunos, talvez 80% ou 90% fumam. E aquilo, ao entrar da escola, todos estão ali a fazer o seu colóquio de fumadores. E o curioso é que é agressiva a mensagem que vem, o sinal que vem, as imagens que põem no maço de tabaco. Mas, irmãos, Deus deu-nos algo extremamente útil, eu diria até único, para que a nossa vida seja instruída e que aprendamos a andar nesta vida. Porque é necessário aprender a andar nesta vida. As nossas escolhas garantem o nosso futuro. O saber respeitar as regras, os sinais, garantem o nosso futuro. Em Provérbios 16, 25, diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Existe necessidade de que tu e eu aprendamos a andar nesta vida. Mas para saberes andar nesta vida, irmão, necessitas de entender e perceber os sinais. Há uma sinalética que Deus pôs e que constantemente te fornece, não somente por meio dos irmãos que te compartilham a palavra, mas também pelo manual que te deu para as mãos, o código da estrada da vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que muitos pura e simplesmente a têm para adorno, em cima da sua mesinha de cabeceira, e é quando está. Às vezes está na sala e somente é tocada no dia em que vamos para a igreja, porque parece bem. Desgraçado do condutor ou da condutora que está a tirar a carta e que não saiba as normas e os sinais de trânsito. Não passará. Não passará. E é caro tirar a carta. E se chumbas, mais caro te fica. E se voltas a chumbar, mais encarecido fica. Mas continuamos a ignorar o livro do Código da Vida. Existe na palavra de Deus um sinal claro de que tu tens que te alimentares, enfrascares, empaturrares, pôr-te até cima, como dizem os espanhóis. Em 1 Josué 1:8, ou em Josué 1:8, peço desculpa, diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Na palavra de Deus estão as instruções pelas quais devemos de seguir. Estão os sinais evidentes, óbvios, para que a tua e a minha vida seja uma vida de bênção. Seja uma vida que sim, vais ter alguma dificuldade. Por algum momento te vais ver talvez até um pouco sozinho. Mas se a palavra de Deus é uma constante na tua vida, se realmente é pela palavra de Deus que faz sentido a tua vida, bendito irmão, serás prosperado em tudo aquilo que empreends, em tudo aquilo que faças, em tudo aquilo que te coloques. A palavra mostra-nos claramente a existência de 2 lugares. E esses 2 lugares são eternos. E esses lugares não haverá fim para eles. Em Daniel 12:2 diz a palavra do Senhor: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E agora ouve bem, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Não há fim para estes lugares. Deus continua a advertir-nos. Atenção, não sejas somente ouvidor da minha palavra. Não passes somente por cima o código. Tens que memorizá-lo. Vais chumbar na carta. Quando vais com o examinador fazer o exame, o que acontecerá? É nesses lugares por onde todos nós, os mortais, iremos, depois de que este invase sucumba. Porque do pó nascemos, ao pó nos convertiremos. Amém? A advertência de Deus diz-nos que existe um céu e um Hades. Em Provérbios 15:24 diz: para o sábio o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie de Seul, que é embaixo. Nesta placa também estão as instruções para avaliarmos e decidirmos para onde iremos quando deixarmos realmente de estar fisicamente neste mundo. Sejamos consequentes com os sinais, com as advertências de Deus. Irmão, é tempo de que comeces a utilizar a palavra de Deus como alimento da tua vida. Uma pessoa sem se alimentar desfalece. Podes aguentar 20, 30, 40 dias, mas se não ingerires alimento, chegará o dia que faleces. Estão constantemente a pôr-te o código da vida nas tuas mãos, para que aprendas a andar. Não sejas, desculpa a expressão, que Deus me perdoe, uma cabra louca pelas estradas desta vida. Não dando ouvidos, nem lendo o código da vida, que é a palavra de Deus, que nos instrui, que nos alimenta, que nos corrige, que nos leva por sendas de justiça, por amor do seu nome. Em Apocalipse 21:27 diz: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Quando passares a prova, no dia em que Deus vier por ti, que bom é que tenhas passado o exame, irmão. Que bom é que possas dizer: olha, você é mais um dos condutores desta vida. Já tem a carta, já pode conduzir. Não sejas um fora da lei. Muita gente sabe conduzir, mas não tem carta. Por ter acesso à vida é necessário que ainda, aqui onde nos encontramos, neste mundo,
venhamos a preencher o nosso cadastro, que nos dá a legalidade de nos tornarmos filhos legítimos de Deus. Como fazer tal situação? Através de Jesus, fazendo do Senhor, fazendo dele, Senhor absoluto das nossas vidas, confessando-o publicamente, não tendo medo do que o homem possa dizer, não desistindo das batalhas. Andar pela vida, vais encontrar muito caminho complicado. Às vezes caminho que olhas para ti e dizes, não tenho carro para isto. Necessitava de um 4x4. Mas a palavra de Deus diz em Jó 7:1, porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? É necessário suportar aflições. Em 2 Timóteo diz, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Pois quando atuamos assim, sabemos que temos a vitória, como diz em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não negando, irmãos, a nossa fé. Lutando de dia e de noite, como um verdadeiro guerreiro de Deus. Como um verdadeiro condutor que sabe o código da vida. Que cada dia se atualiza. Há atualizações cada dia na palavra de Deus, sabias? Não é só os computadores que se atualizam. A palavra de Deus cada dia se atualiza. É curioso. Cada dia que lês uma passagem, Deus te fala de uma maneira diferente. Te ensina coisas diferentes. Te dá sinais diferentes. Te dá regras diferentes em como conduzir-te em diversas situações. Atualiza-te. Em Apocalipse 3:5 diz, o que vencer será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Caso contrário, em Apocalipse 20:15 diz, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, diz, foi lançado no lago de fogo. Que queres contar para o censo? Como condutores, aprovado, ou como aquele que violava a lei, que conduzia sem ter carta e foi apanhado pela polícia? Irmão, o Hades existe. E quando nós estamos a descuidar, tão grande salvação, e que o manual da vida, o manual esse que te conduz por esta vida, por vezes muito dificultada e muito complicada, não é uma planície, não é uma estrada sem desvios, não é como aquelas estradas que nós vemos em Austrália, Estados Unidos, que têm quilómetros e quilómetros e quilómetros de via, sem haver nada, simplesmente algo constante, que pões piloto automático e aquilo vai, anda. Não. Haverá cruzamentos, haverá subidas, haverá momentos que terás que saber fazer ponto de embreagem. Se não, das duas uma, ou bates no que está atrás, ou o carro te vai abaixo. Sabes, irmão, quando tocamos bem no fundo, na profundeza, diz em Isaías 14:15, contudo, levado serás ao Seul, ao mais profundo do abismo, quando na verdade não estamos focados em aprender aquilo que Deus quer que realmente seja o alimento das nossas vidas.
É um lugar desesperante, de tormenta, onde o sofrimento não cessa. Eu não sei para onde é que te estás a conduzir. Eu não sei se estás a dar ou fazer caso dos sinais que Deus está a trazer à tua vida. Se realmente aprendeste as regras de como conduzir-te. Não sei se estás realmente a ponderar aquilo que estás a ouvir nesta manhã. Ou por isso simplesmente é mais uma das muitas que já ouviste. E que entre-te a 10, 7 a 1000. Como dizem os nossos irmãos espanhóis, allá tu saberás. O Hades será onde a ira de Deus prevalecerá para sempre. Sabes? Daqueles que não quiseram obedecer às advertências, nem obedecer aos sinais que Deus trouxe à sua vida. E sabes? A palavra de Deus dá-nos um conselho para não viver constantemente no Hades, que é temer a Deus. Diz a palavra de Deus em Lucas 12:5: mas eu vos mostrarei a quem deveis de temer. Temei àquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Quem poderá morar no Hades, nesse inferno? Em Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E em Salmos 9:17 diz: e os ímpios irão para Seul. Sim, todas as nações que se esqueceram de Deus. Todas as nações, todo aquele que não deu crédito à palavra de Deus, que pura e simplesmente utilizou a palavra de Deus como algo ligeiro. É horrível. Na verdade, o inferno é verdade, mas porém o pior também está por vir. Em Apocalipse 20:14, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, todos os que se encontraram, ou todos aqueles que se encontrarão naquele momento, serão, pela segunda vez, deitados sobre esse lago. E para finalizar, em Apocalipse 20:10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado também no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E agora, irmão, que preferes? Estar atento à sinalização de Deus, aos sinais, às regras, ao código, ao manual que Deus põe à tua disposição, às advertências que Deus constantemente traz à tua vida? Ou vais correr o risco de chumbares no exame, reprovares, na altura de vir o examinador, ele te diga: não estás apto a passar o exame? Que triste é, verdade, quando alguém te diz: desculpa, mas não reúnes condições. Não quiseste ouvir, não quiseste aceitar. Chamei-te e não ouviste. Aconselhei-te e não destes crédito. Abracei-te e fugiste de mim. Fui à tua casa e não me abriste a porta. Bati no teu coração e ignoraste-me. E agora, que procuras? Que queres? Ir a exame?
se a partida está chumbado. Algo que eu digo muito ao meu filho é que, pá, estuda. Porque sem estudos é impossível conseguires passar nas tuas disciplinas. E tem uma grande dificuldade em fazê-lo. Tem que ser à base da lei. Deus dá-nos a oportunidade de realmente nós podermos decidir aonde passar a nossa eternidade. Quer-se aprovar no exame de vida? Dá crédito à sinalética de Deus. Amém? Que Deus os abençoe.